Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje eu vou estar iniciando uma série de estudos nas parábolas. Não vamos falar sobre todas as parábolas, mas vamos selecionar algumas das palavras. Provavelmente eu vou estar intercalando essa série com uma segunda série temática, que é cura do coração. Nessa série temática, alguns temas eu vou trabalhar expositivamente, outros mais temáticos, tendo em vista a demanda do assunto, né? A série Cura do Coração é um pouco parecido com aquilo que a gente chama de cura interior. O alvo é mostrar a luz da palavra de Deus sobre a cura do nosso coração. Então, eu vou estar intercalando essas duas séries, mas hoje eu quero iniciar com a parábola e a parábola do semeador. Capítulo 4, diz assim as Sagradas Escrituras. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco, assentar-se nele. O barco estava no mar, e enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que elas não deu fruto. Outra ainda caiu em uma boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, e 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: e vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo, poderão converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem Satanás, vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda são como semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita 30, 60 e até 100 por um. Pai bendito e amado, que o Espírito do Senhor fale conosco, que o Espírito do Senhor nos ensina a palavra, nos repreenda por meio da palavra, nos corrija por meio dessa palavra e nos eduque por meio da palavra. Que essa palavra possa gerar transformações em nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode se assentar. O título é a parábola do semeador. E o meu objetivo é mostrar que é um privilégio ter sido transformado pela palavra de Deus. Mas também é um privilégio se transformar no semeador da palavra de Deus. Repito, é um privilégio ter sido transformado por essa palavra. Mas também é um privilégio se transformar no semeador da palavra de Deus. Coloca a sua mão no seu coração. Repita comigo: eu sou a semente que deu certo, que frutificou. Amém.
Eu acho que é isso que é interessante nessa parábola. Nem todas as sementes perseveraram. Nem todas as sementes cresceram, deram fruto 30, 60 e 100 por um. Mas muitas vingaram. Muitas desenvolveram. Muitas cresceram. A palavra de Deus está sendo semeada mundo afora. Todos os dias, nos rádios, televisão, nas redes sociais, em grupos pequenos, em cultos semanais, Brasil afora, mundo afora. A palavra de Deus está sendo semeada, mas nem todos são solos férteis. Nem todos são um coração fértil que abraçou essa semente. Que essa semente teve o poder de transformar a vida deles. Então é um privilégio. Eu fui transformado por essa palavra. Amém? Eu poderia dizer, sem medo, de que somente os eleitos, de fato, serão transformados por essa palavra. Somente aqueles, de fato, que Deus chamou, vão, de fato, frutificar, crescer. Vão, de fato, dar frutos. É um privilégio ter sido transformado por essa palavra, mas também é um privilégio ser transformado num semeador. Porque aquele que foi transformado pela semente divina da palavra, se transformaram em semeadores. Em casa, no trabalho, nas redes sociais, entre os amigos, por onde anda, somos semeadores. Não temos como fugir disso. Todos que foram transformados por essa semente, se transformaram em semeadores. Não dá para ser transformado pela semente do Evangelho e não ser um semeador. Você é um semeador. A pergunta é se nós estamos sendo omissos diante da nossa grande responsabilidade. Este texto é a parábola do semeador. A parábola, de uma certa forma, é uma narrativa que compara uma realidade natural com realidades espirituais. Ela usa alegorias, essa parábola mesmo é cheia de alegoria, mas é importante entendermos que quando a Bíblia usa alegoria, essa alegoria pode ser usada. Mas quando ela não usa alegoria, eu não tenho a liberdade de alegorizar, seja qual for o texto, qual for o conhecimento. Mas nesse texto, Jesus usa figuras alegóricas para explicar algumas coisas. Veja alguns elementos que Jesus alegorizou aqui nesse texto. O semeador pode representar Jesus dessa parábola, mas pode representar todos nós como semeadores da palavra e do reino de Deus. A semente aqui é uma alegoria da palavra de Deus, é uma figura da semente do Evangelho. O terreno aqui, os solos, é uma figura dos corações humanos. O sol, que aparece aqui nessa história, é uma figura da tribulação e da perseguição. As aves que aparecem aqui nessa história é uma figura de Satanás. E os espinhos aqui é uma figura das riquezas, das seduções, das preocupações da vida, que tentam roubar e impedir o crescimento da verdadeira semente. Portanto, essa parábola está cheia de alegorias. É interessante, porque essa palavra consideram-se muitos que é a chave para explicar todas as outras palavras. Jesus fala, se você não entendeu essa, não vai entender as outras. E essa parábola é tão interessante que quase que ela não precisa de explicação. Ela já é, por si só, uma grande aplicação para a nossa vida. É fácil demais ler essa palavra e perceber o que Deus está querendo nos dizer. Porém, eu quero deixar aí para a gente refletir uma pergunta simples. O que Jesus quer que nós, os seus semeadores, compreendam? O que Jesus quer que os semeadores compreendam? Parou para pensar nisso? Essa parábola vai nos ajudar a entender isso.
Primeiro, que o semeador não pode esquecer quem ele é. Primeira coisa que Jesus quer nos explicar e fazer com que a gente compreenda é que nós não podemos esquecer quem de fato nós somos. É interessante que propositalmente nessa parábola o semeador é anônimo. Aqui não diz quem é o semeador. Implicitamente, por inferência, podemos deduzir que o semeador é Jesus. Porque ele veio pregar o evangelho, ele veio anunciar a chegada do reino. Mas por inferência podemos dizer que o semeador representa todos os discípulos de Jesus que dariam continuidade à semeadura. O próprio Jesus no Evangelho de João vai dizer, olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ali Jesus deixa claro que existe uma grande obra e que nós, enquanto pessoas crentes de igreja, somos os semeadores. É interessante a gente pensar que esse semeador, que aqui é Jesus, que aqui é os apóstolos, que aqui somos nós, precisa tomar consciência do seu papel e da sua responsabilidade. Infelizmente, muitos de nós não estamos conscientes desse nosso papel. Nós não estamos conscientes de que cabe a nós a responsabilidade neste mundo de ser aquele que vai levar a semente para mudar esse mundo, transformar essas pessoas. A pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você é: você de fato é um semeador da palavra de Deus? O salmo que eu li, o Salmo 126, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, e aqui mostra que o semeador, ele semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Semeia com lágrimas porque não é fácil a semeadura. Às vezes o sol é muito quente, às vezes as expectativas são pequenas, às vezes as decepções são maiores do que os bons resultados. Mas olha o verso 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O semeador é aquele que tem uma confiança e uma fé grande que vai trazer o resultado. As circunstâncias é adversa, os problemas são gigantescos, os desânimos entram no nosso coração, mas nós não podemos perder a consciência de quem nós somos. Somos os semeadores. Jesus disse, o semeador saiu a semear. Vamos olhar para o quadro bíblico. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz, ele veio para o que era seus. Os seus não o receberam. Ou seja, a comunidade judaica não recebeu a semente que Jesus estava proclamando. A comunidade judaica, o povo de Jesus, não aceitou o evangelho que ele pregava. Pelo contrário, lutou contra ele. Pelo contrário, tentou armar ciladas para pegá-lo. Pelo contrário, levou à crucificação, levou à morte. Ou seja, mesmo nesse contexto, Jesus disse, eu sou o semeador. O semeador chora enquanto está plantando. William Bolt, fundador do Exército da Salvação, 1865, um ministro metodista, enviou vários missionários para o campo. Uma vez, um dos missionários, se não me falha a memória, da Índia, escreveu para o William Bolt, nos tira daqui, porque aqui não dá fruto, porque aqui ninguém se converte. Nos tira daqui, porque aqui não há esperança. E ele respondeu, molhe o solo que vocês estão com lágrimas de oração, e os frutos virão. Não é fácil ser semeador da igreja hoje. Nós não queremos evangelizar. Nós não queremos pregar o evangelho. Nós não queremos dar testemunho de Cristo. Ah, meu pai não tem solução. Minha mãe não vai se converter. Meu irmão é incrédulo, pastor. Meus amigos são céticos. Meus colegas, pastor, só quer namorar, ficar, beber, passear. Não tem jeito. Comece a molhar o solo das suas amizades com oração.
Comece a molhar o solo da sua família com oração, com lágrimas de oração. Comece a molhar o solo dos seus amigos de trabalho com lágrimas de oração. Jesus quer que a gente não se esqueça que nós somos os semeadores. Que tipo de semeador temos que ser? Prudentes, sábios, que sabe discernir a oportunidade, que sabe aproveitar o melhor momento. Que tipo de semeadores temos que ser? Dirigentes que trabalham ardentemente, conscientes de que é Deus que transforma. Que tipo de semeadores temos que ser? Perseverante, que não desiste. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Quanto tempo nós gastamos semeando na vida de alguém, pregando na vida de alguém e não há resultados. Passei grande parte da minha vida pregando para o meu pai. Tentei todas as artimanhas, todas as formas possíveis, mas papai não quis se render ao evangelho. Papai era cético. Papai era contra a igreja, católica e evangélica e todas. Papai me criticava porque eu estava o tempo todo na igreja. Papai falava que os pastores estão querendo prender vocês dentro da igreja. E eu pregava para o meu pai. Pedia aquelas irmãs de oração da igreja, vai lá em casa, faz uma visita de surpresa, prega para o meu pai. Quase que meu pai saiu batendo nelas, rolando as escadas abaixo, brigando com as irmãs. As irmãs saíram lá de casa apavoradas. Nada funcionava com o papai. Eu entreguei papai para Deus. Eu falei, acho que o meu papel é orar e dormir, descansar no Senhor. O meu papel é orar e descansar no Senhor, não tem mais o que fazer com meu pai. Se Deus quiser salvar papai, Ele vai salvar. Um belo dia estava eu ali sentado no alpendre da minha casa era embaixo, tinha uma escada em direção à rua, e eu sentadinho ali no alpendre, meditando, sozinho, na cadeira, do lado de um vaso de antúrio. Minha mãe sempre gostou de antúrio, e eu ali do lado daquele vaso de antúrio, meditando. Quando eu olho para a escada, desce papai, com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei, não entendi nada. Papai começa a descer a escada e eu ali olhando para ele, com aquela Bíblia debaixo do braço. Papai desce, eu olho para o papai e digo, papai, que Bíblia é essa? Ele falou, a Bíblia que você me deu. E o que essa Bíblia está fazendo debaixo do seu braço, papai? Papai disse para mim, eu sou crente, meu filho, agora. Como o senhor é crente? Eu sou pastor e eu não estou sabendo de nada. Ele falou, eu tenho que contar as coisas para você? Eu tenho que confessar para você? Eu falei, não, papai, mas o senhor podia ter me falado, que igreja é essa que o senhor frequenta? Eu sou agora crente na igreja batista aqui do lado. Era uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Eu falei, meu Deus, eu orei tanto, eu preguei tanto. Quando eu menos esperei, estava ali papai. Papai vivia com a minha mãe durante muitos anos e nunca tinha casado com ela, porque minha mãe era o segundo casamento. Papai me chamou, papai não conversava com mamãe, já tinha uns 15 anos. Papai me chamou e falou, inclusive eu preciso conversar com você. Eu falei, pois não, papai, o que o senhor quer falar comigo? É que agora eu sou crente e eu tenho que consertar a minha vida com sua mãe e casar com ela, né? É isso mesmo, papai. Pois é, vai lá e pergunta ela se me aceita em casamento. Eu falei, mas é eu? O senhor que tem que pedir mamãe em casamento, papai, não é eu não. Não, mas tem 15 anos que eu não converso com essa mãe, estou com vergonha. E sabe me xingar? Eu falei, não, pai, deixa que eu vou pedir a mão para ela lá. Aí chamei mamãe e falei, mamãe, papai está pedindo a mão da senhora em casamento, ele agora é crente, mas que negócio é esse? Manda ele vir cá falar comigo. Não, mãe, ele está com vergonha, ele quer consertar a vida dele, ele já falou que vai lá na ex-mulher que está viva, vai pedir o divórcio, vai divorciar, vai casar no civil, vai fazer tudo bonitinho. Ela falou assim, mãe, eu aceito. Então, tá bom, falou, papai e mamãe aceita. Beleza. E papai, então, tentou de todos os jeitos conversar com a ex-mulher. A ex-mulher eu não dou o divórcio, mas aí não precisa mais dela querer ou não. Depois de tantos anos, eu já estava com 22 anos de idade, só para vocês terem noção, eu sou o caçula dos homens. E aí, divorciou, marcou o casamento no civil e o casamento na igreja. E quem levou minha mãe no altar fui eu. Eu só não pude fazer o casamento porque na Convenção Batista Brasileira eles não aceitam pastores de outra denominação fazer o casamento lá.
Mas o pastor me deu lá a oportunidade de pelo menos levá-la ao altar e fazer uma oração lá, junto com ele ali, por ela naquele dia. Nós somos os semeadores. Nós temos que acreditar, como semeadores, que Deus pode fazer a obra. Nós não podemos ser os céticos, os cínicos, aqueles que não acreditam no poder de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Infelizmente, nós estamos deixando de falar. O apóstolo Pedro diz em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós estamos deixando de falar de Jesus. Nós estamos deixando de anunciar para o mundo quem é Jesus Cristo. Nós estamos cometendo o maior pecado que nós podemos fazer. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana da Luísa Posse, e ela disse o seguinte, que ela, durante toda a vida dela, mergulhou em livros de autoajuda, estudou física quântica, neurolinguística. Ela falou, essas coisas foram boas, me ajudaram de alguma maneira, mas essas coisas não conseguiram preencher o vazio da minha alma, dizia a Luísa Posse. E ela disse, por que ninguém apresentou Jesus para mim? Por que ninguém falou de Jesus para mim? Jesus é a chave. Hoje eu encontrei Jesus. Olha, irmãos, nós queremos dar para as pessoas neurolinguística, nós queremos dar para as pessoas uma aula de filosofia histórica, queremos que elas saibam quem foi Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio. Nós queremos dar para elas uma aula dos grandes coaches. Mas nós não queremos dizer para as pessoas uma simples palavrinha, Jesus. A minha geração foi uma geração que pregava para as pessoas dizendo, só Jesus salva. Nós estamos sendo omissos. Jesus quer que os semeadores não esqueçam quem eles são. Coloca sua mão no seu coração e diga, eu sou semeador da palavra de Deus. Segundo lugar, que Jesus quer que os seus semeadores compreendam, que o semeador não pode esquecer qual é a semente que ele está semeando. Repito para quem está anotando, que Jesus quer que os semeadores compreendam que o semeador não pode esquecer qual é a semente que ele está semeando. Qual é a semente? É interessante pensarmos que a figura da semente era uma figura comum na comunidade de Israel. O Salmo 126 vai falar implicitamente do semeador que sai a semear, que lança a semente. Jesus sempre usou a semente de mostarda, falando da fé. Aqui nesse texto, se nós olharmos aqui, nós temos na sequência, aqui no verso 26, a parábola da semente. Depois nós temos aqui a parábola do grão de mostarda. Ele está o tempo todo falando de semente. Mas uma coisa que nós temos que nos conscientizar: nem toda semente é boa. Tem semente imprópria para plantação. Tem semente adulterada. Tem semente estragada. Tem semente que é joio. Nós não podemos estar semeando joio. E eu penso que quando a igreja deixa de semear o evangelho e começa a semear o que o coach, que a psicologia, ou o que a neurolinguística, ou o que o estoicismo disse, ela está semeando é joio. Porque somente uma semente pode, de fato, transformar as pessoas. É a semente divina. É a semente da palavra de Deus. O semeador tem que estar consciente de qual é, de fato, a semente que ele está semeando. Mateus, quando fala da parábola do semeador, no capítulo 13, verso 19, ele vai dizer que essa semente é a mensagem do reino. Na verdade, Mateus usa duas palavras. Primeiro diz que a semente é a mensagem do reino, verso 19, Mateus 13, 19, e depois no 13, 20, ele chama essa semente de a palavra. Percebe? A semente que nós pregamos é a mensagem do reino de Deus. Marcos vai dizer que a semente é a palavra, e Lucas acrescenta um fato interessante. Lucas 8:11 vai dizer que a semente é a palavra de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não esqueça que a semente que vocês estão pregando é divina. A semente não é produzida em laboratório.
não é fruto de pesquisas, essa semente não é produzida teologicamente, filosoficamente. Essa semente foi entregue a vocês, que é a palavra de Deus. O que a Luísa Posse quis dizer é: todas essas coisas podem me ajudar de alguma maneira, a física quântica, a neurolinguística, mas somente o Evangelho é capaz de transformar a nossa vida em filhos de Deus. Somente o Evangelho é capaz de nos tirar das trevas para a luz. Somente o Evangelho é capaz de nos dar uma nova natureza, que nos capacita a viver uma novidade de vida. Posso ouvir amém, igreja? Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Romanos, Paulinho vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Somente o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz: poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16, Paulinho também vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16, que essa palavra, 15, que ela nos torna aptos para a salvação. Se nós não começarmos a acreditar na inteligência da Bíblia, na sabedoria da palavra, nós vamos substituí-la por outras coisas, por sementes genéricas, por sementes adulteradas. Nós temos que acreditar que essa palavra é capaz de restaurar a imagem caída de Deus no ser humano. Porque esse é o propósito do Evangelho: restaurar a imagem caída de Deus no ser humano. A pergunta que eu faço é: você tem confiado no poder do Evangelho? Você tem confiado no poder da palavra de Deus? Você tem confiado que essa palavra é capaz de transformar vidas, de mudar pessoas? Olha o que diz Hebreus 4,12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva, ela nos traz vida. Porque a palavra de Deus é eficaz, ela cumpre aquilo pela qual ela foi enviada, semeada e proposta. Essa é a palavra de Deus. É por isso que o Salmo 19 diz que essa palavra restaura a alma, dá luz aos olhos. Essa palavra pode mudar a sua vida. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo a fé na palavra de Deus. Nós estamos perdendo a fé na sabedoria do Evangelho. Você confia nessa palavra? Você acredita ainda no poder dessa palavra? No que ela diz e no que ela ensina? Pascal, filósofo, inventor da calculadora, matemático francês, Blaise Pascal, no sua grande obra famosa, Os Pensamentos, ele vai dizer que existe um buraco no coração do ser humano, do tamanho exato de Jesus. Nada nesse mundo pode preencher esse buraco. Casamento não preenche esse buraco. Filhos não preenchem esse buraco. Trabalho não preenche esse buraco. Fama, dinheiro, poder não preenche esse buraco. Nem religião preenche esse buraco. Só Jesus. Só Jesus. É por isso que Paulinho vai dizer: nele eu vivo, nele me movo, nele existo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus quer que a gente compreenda qual é de fato a semente. Qual é a semente? A semente é a palavra de Deus. Não passe outra semente. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha na palavra. Leia a Bíblia para as pessoas. A palavra sozinha é capaz de fazer muito mais do que a nossa filosofia e a nossa imaginação. Leia a Bíblia para as pessoas e ore por elas. Leia a Bíblia com a sua mãezinha e ora por ela. Só isso. Deixa que o resto do Espírito Santo vai fazer. Nós temos que ter essa consciência, queridos, de que a palavra pode mudar a nossa vida. Mas há uma terceira coisa. O que é, de fato, que Jesus quer que a gente compreenda?
que os seus semeadores compreendam. O que Jesus quer que os seus semeadores compreendam? Que o semeador não pode esquecer que não cabe a ele escolher qual o solo ele deve semear. Que o semeador não pode esquecer que não cabe a ele escolher qual o solo devemos semear. É interessante porque nessa parábola o semeador ele semeia indiscriminadamente. Ele sai andando e jogando a semente. Essa parábola é interessante porque às vezes ela segue uma lógica da agricultura e às vezes ela pula essa lógica para explicar de fato o que ela quer. Ela está ali indiscriminadamente. E eu acho interessante, proposital, o fato da parábola colocar a semeadura de maneira indiscriminada, exatamente para que ninguém venha achar que pode escolher qual é o solo, aonde eu devo semear. Porque a nossa tendência é escolher. Eu não vou falar com essa família, porque essa família não tem jeito. Essa família não tem solução. Eu fui levar o meu convite de formatura em teologia, eu formei em 1986, para a minha professora de catecismo da Igreja Católica. Ela olhou para mim e falou: Joãozinho, você vai formar em teologia? Logo você, Joãozinho. Eu achei que você não ia dar nada nessa vida. Foi o pior aluno que eu tive. Eu disse: é porque não era, professora, para mim ser um católico. Às vezes a gente não acredita que há esperança. Quando eu me converti e comecei a falar de Jesus, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Joãozinho, você é crente? Sou. Esse era meu apelido, gente, Joãozinho. Joãozinho, você é crente? Eu sou. Joãozinho, conversando com você, eu estou de cara, eu não acredito que você é essa pessoa, não. Da onde você tirou essa inteligência da noite por dia? Da onde você tirou essa sabedoria, Joãozinho, da noite por dia? Você era difícil demais. Eu era impossível, irmãos. Nós não temos o direito de dizer quem merece ou quem não merece o Evangelho. Essa família merece. Essa família não tem jeito. O pai é alcoólatra. A mãe já está nos 5 ou 6 homens. A filha apronta todas. Os filhos é viciado. Isso não tem mais jeito. Essa pessoa não merece. Essas pessoas são perdidas. Essas pessoas não têm mais jeito. Não cabe a mim dizer qual é o solo que eu devo. Eu tenho que semear indiscriminadamente. Às vezes aquelas pessoas que eu acho que não é para ser, vai ser. Por exemplo, Saulo de Tarso. Quem, em sã consciência, ia pregar o evangelho para Saulo de Tarso? Ele perseguia a igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá presenciando a morte de Estevão. Primeiro mártir. Capítulo 7 de Atos. Muitos cristãos foram colocados na prisão por causa de Saulo. Saulo perseguia duramente. Quem pregaria? No entanto, Deus foi lá e falou: Saulo é meu servo. Eu escolhi ele. Quando Deus disse para Ananias: Ananias, vai até a casa de Saulo e prega para ele, ora por ele. Eu vou lá. O Senhor está me mandando ir para o algoz. O Senhor está me mandando ir para aquele que quer a minha cabeça na guilhotina. Eu estou te mandando. Vai lá, Ananias. Ele foi contra a vontade. Quem imaginaria que Saulo seria um solo fértil? Jesus chegou na cidade de Samaria, sentou no poço de Jacó e aparece uma mulher de vida duvidosa. Já teve vários maridos. Jesus senta ali
pede água para aquela mulher. Jesus ali quebra o protocolo de homem conversar com mulher. Jesus ali quebra o segundo protocolo de um judeu conversar com um samaritano. Jesus pede água, evangeliza aquela mulher samaritana, e através da conversão daquela mulher, Jesus ganha a família dela, os amigos dela, os parentes dela, o bairro dela. Eles vão até Jesus e são salvos. Quem poderia dizer que aquele poço de Jacó, ali estava um terreno fértil? Não sou eu que vou dizer aonde está o terreno fértil. Cabe a mim e a você orar, pregar, semear para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o irmão, nas redes sociais, entre os amigos do vôlei. Sabe aquela menina doidona que você acha que não vai ter jeito? Às vezes Deus quer transformar a vida dela e Ele quer usar você, mas você está crente de que ali não é o solo ideal. Sabe, você precisa semear indiscriminadamente. Nós não podemos ficar escolhendo o melhor lugar. Há um teólogo americano, o nome dele é Peter Wagner. Ele escreveu uma grande obra sobre o crescimento da igreja, estratégias para o crescimento da igreja. E nessa obra que eu li dele, completa, ele tem um princípio que ele ensinou, o princípio que ele ensinou chama o teste do solo. O princípio que o Peter Wagner ensinou nessa obra chama teste do solo. Eu falei, mas que teste do solo é esse? Nós temos que sair testando qual solo é bom, qual solo é propício, qual solo é ideal para a gente semear. Eu falei, não, Peter Wagner, não. Nós não temos que testar solo nenhum. Nós temos que semear indiscriminadamente. Deixa que o Espírito Santo teste o solo. Deixa que o Espírito Santo defina, de fato, qual é esse solo. Deixa que o Espírito Santo, de fato, fale qual deve e quem não deve ouvir o Evangelho. É interessante porque no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o Senhor apareceu para Pedro em sonho. No sonho o Senhor fez aparecer um grande lençol. E lá estava cheio de animais imundos. E Deus disse para Pedro, coma. Eu não posso comer, porque a tradição religiosa, a minha teologia diz que é imundo esses animais, e eu não posso comer esses animais, porque esses animais são imundos, e a tradição judaica diz que eu não posso comer, e Deus disse, coma. Essa visão apareceu para Pedro 3 vezes, e nas 3 vezes o Senhor disse, nada é impuro, quando eu santifico, coma. Pedro não entendeu nada, né? Acordou, Pedro já estava no lugar errado, né? Porque Pedro estava na casa de Simão, curtidor. Curtidor de quê? Mexia com couro de animal. O judeu achava que quem trabalhasse com couro de animal, coisa morta, era imundo. Portanto, só de estar na casa de Simão, curtidor, Pedro já estava impuro, segundo a lei judaica. E ele termina, acorda, quando ele acorda, chega 2 pessoas dizendo, estão te chamando aí. E o Espírito Santo falou para Pedro, vai com eles. E Pedro vai. Chega lá, é na casa de um gentio. Até então, os cristãos achavam que o evangelho tinha que ser pregado só para judeu. Ele chega na casa de um gentio, um centurião, responsável por uma centúria de soldados romanos. Ele chega naquela casa, e eu imagino Pedro constrangido, pensando, o que o João vai falar? O que Tiago vai dizer? O que eles vão comentar? Eu aqui na casa de um gentio, e ele ali despretensiosamente começa a pregar. O Espírito Santo visita aquela casa, as pessoas são cheias do Espírito, e ali nasce um pequeno grupo na casa de Cornélio. Pedro então volta para Jerusalém e teve que dar satisfação aos judeus, aos teólogos, porque ele foi até o gentio. E quando eles ouvem o testemunho de Pedro, eles entenderam. Deus quer que a gente pregue a palavra não só para judeu, mas para todo mundo. Quantos de nós, presos com a nossa religião, presos com a nossa teologia, achamos que determinadas pessoas não merecem a palavra do Evangelho?
Deus quer te usar para pregar para todo tipo de pessoa. Não importa quem seja. Branco, preto, homem, mulher. Mas eu posso pregar para o homossexual? Pastor, não tem conserto para o homossexual. Não é você que determina. Não é você que tem que dizer se deve ou não deve pregar para ele. Mas eu devo pregar para uma prostituta, pastor, ela usa aquele trabalho dela para sustentar, ela não vai abandonar essa vida, eu vou perder meu tempo pregando para ela. Quem disse que é você que decide isso? Pregue a palavra para aquela mulher. Ensine o evangelho. Queridos irmãos, você foi chamado para pregar a palavra de Deus indiscriminadamente. Posso ouvir amém? Quarto lugar, o que é que Jesus quer que você compreenda, que os semeadores compreendam? Ele quer que o semeador compreenda exatamente o seguinte, que o semeador não pode esquecer que é perigoso confiar demais nos resultados rápidos. Jesus quer que os semeadores compreendam que é perigoso confiar demais nos resultados rápidos. Que o semeador não pode esquecer que é perigoso confiar nos resultados rápidos. E aqui seria interessante nós pensarmos nos 3 tipos de solo. Primeiro, o solo à beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho. O caminho é o chão pisado, é o chão duro. E aí, porque o chão é duro, aquela semente não encontra jeito de penetrar na terra. Aí os pássaros chegam e roubam aquela semente. E ela morre por ali mesmo. Essa semente representa aquelas pessoas que semanas após semanas visitam a igreja, visitam um pequeno grupo, conversa com cristãos, ouve a palavra, mas sai daquela conversa, daquele culto. E as aves, o diabo, que aqui representa Satanás, rouba aquela semente e ela continua na mesma vida. Ela entra no culto, o pregador prega, entra num pequeno grupo, a palavra é ensinada, mas quando ela sai dali, as aves vêm e roubam aquela semente. E ela continua com a mesma vida. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. A semente cai ali, encontra uma terrinha, começa a germinar, mas de repente encontra a rocha no fundo, pedras no fundo. E as raízes da planta é como um canudo que chupa a água do solo e alimenta a planta. Mas esse canudo, que é as raízes, não pode chupar a água do solo, porque tem rocha. Aí vem o sol. O sol bate sobre aquela plantinha, como ela não tem raiz, ela começa a amarelar, a cair as folhas e a morrer. Jesus disse que esse sol é as tribulações, é as perseguições. É aquela pessoa que entra na igreja, ouve a palavra e fica feliz. Nossa, que palavra maravilhosa, é isso que Deus quer falar comigo. E ela sai daqui entusiasmada, vai para casa alegre, vai para casa feliz. Mas de repente, chega o ex-namorado, bate na porta e diz: eu estava pensando em você hoje, vamos sair. Ela esquece o evangelho, esquece a palavra e morre ali mesmo. Ou então chega um colega mal intencionado com uma sugestão errada de um caminho errado e desvia ela. Por quê? Porque não tem raiz. É o sol batendo sobre ela. Mas há um terceiro nível de solo. É aquela que cai no meio dos espinhos. Ela começa a crescer. Ela começa a desenvolver. Só que os espinhos têm mais força que ela. Rouba a água do solo e não permite, de maneira alguma, que ela consiga receber essa água. Na concorrência, ela saiu em desvantagem. Na concorrência, ela saiu perdendo para o espinho. O espinho é mais forte, o espinho é mais poderoso. Esse solo representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, se alegram com a palavra, começam a envolver com a igreja, vai nos cultos, frequenta um pequeno grupo, frequenta uma reunião de ministério, sai, faz uma resenha com os crentes da igreja. Algumas chegam até a batizar,
mas ela está ali crescendo junto com os espinhos. Os espinhos, diz o texto aqui, que são as preocupações da vida. Os espinhos, diz o texto aqui, que é a sedução do materialismo, da riqueza, dos ativismos. Os espinhos são as amizades, são os entretenimentos, e aquela plantinha começa a crescer, mas o espinho leva vantagem sobre a plantinha. Os entretenimentos levam vantagem, as amizades do mundo levam vantagem, o ativismo leva vantagem, a sedução do materialismo leva vantagem, e ela abandona a igreja, abandona a fé. Muitas das vezes acontece muitos resultados rápidos na igreja. Pessoas que começam a vir, gosta, participa de um culto, participa de outro, some 10, volta mais um pouco, mas elas não permanecem. São resultados aparentes, são sementes que de fato não encontrou um solo fértil, um solo ideal, e por isso elas morrem. Então não adianta a gente ficar confiando demais nos resultados aparentes, nessas pessoas que entram, mas não tem substância, não tem raiz, não tem discipulado, e porque não tem discipulado, elas morrem. Qualquer probleminha, qualquer desavença, qualquer ciúminho, qualquer mimimi, tira essa pessoa do caminho, porque ela não tem raiz. Crente sem raiz, irmãos, não permanece. É por isso que o Salmo 1 vai dizer que o justo é como aquela árvore plantada junto a ribeiros, dá o fruto no tempo certo. Muitos estão morrendo pelo caminho, porque de fato nunca tiveram uma experiência real. Deixa eu concluir esse ponto aqui dizendo sobre 3 inimigos que a gente encontra nesse meio do caminho. O primeiro inimigo é o diabo. O diabo aqui representa as aves que rouba essa semente. Nós não podemos ignorar os semeadores do Senhor. Você é semeador, diga eu sou semeador. Nós não podemos ignorar que o diabo é essa ave que vai roubar a semente do Evangelho. É por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho, como diz o Salmo 126, andando, chorando, com lágrimas e semeando. Porque muitas das vezes nós estamos pregando, mas o diabo já está ali do lado, pronto para roubar aquela sementinha que foi pregada, pronto para tirar aquela sementinha, para que ela não vingue e não dê solução. Nós não podemos ignorar os semeadores do reino. O diabo está aí roubando a semente do Evangelho pelas redes sociais, por amizades erradas, por entretenimentos errados. É por isso que muitas pessoas estão morrendo no meio do caminho. Mas há um segundo inimigo que eu encontro aqui no meio desses solos, é a carne. Por que a carne? A carne é exatamente aquela pessoa emocional, que se alegra rapidamente com as coisas. Nossa, eu gostei dessa pregação, gostei do que esse pastor disse, que esse irmão me falou, que esse amigo me disse. Mas a carne é emocional, não é espiritual. É puramente sentimental aquilo ali, é puramente pele aquilo ali, não é real, não é profundo. É passageiro, é alegria momentânea, é confiar nos sentimentos. Sentimento não dá substância, sentimentos não é a base para a transformação de ninguém. É aquela que cai na rocha, tem alegria momentânea, tem prazer momentâneo, mas a base da conversão não é a alegria momentânea, não é o prazer momentâneo, não é a experiência momentânea. A base da conversão é a transformação do coração da pessoa na essência. Terceiro inimigo que a gente vê aqui é o mundo, representado aqui pelas preocupações da vida, pela sedução das riquezas, pelos prazeres, pelos entretenimentos. Esse mundo está em volta da gente. Sabe o que está impedindo a gente de evangelizar? O mundo. Porque as pessoas preferem muito mais as amizades, os entretenimentos. As pessoas vêm para a igreja obrigado. Tem pessoas, irmãos, que vêm para o culto obrigado, e muitas das vezes ela não quer vir para a igreja, vem porque o pastor vai achar ruim. Quantas pessoas disseram para mim, eu tenho que ir porque o pastor vai ficar chateado? Porque na verdade o mundo é mais atraente, o mundo é mais prazeroso, as amizades são melhores, as resenhas te motivam mais. O mundo está roubando essa semente. Muitas pessoas não se entregam totalmente a Deus, não se entregam totalmente à obra de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo está atraindo mais você. Os espinhos estão te traindo. Nós não podemos ficar dependendo de resultados rápidos, momentâneos. Eles não levam a nada. Mas eu vou encerrar minha reflexão, o meu último ponto,
O que Jesus quer que os seus semeadores compreendam, que o semeador não pode esquecer que apesar de muitos insucessos, o trabalho do semeador nunca é em vão. Vou repetir a frase. Que o semeador não pode esquecer que apesar de muitos insucessos, o trabalho do semeador nunca é em vão. Muitos insucessos. Pessoas que vêm no culto, mas não voltam mais. Pessoas que se alegram com a palavra, mas não permanecem. Pessoas que durante um tempo frequentam a igreja e somem. A gente fica frustrado com esses insucessos. A gente fica decepcionado com esses insucessos. Mas nós temos que ter a consciência de que o trabalho do semeador nunca é em vão. Eu não sei aonde está o solo bom. Está aqui o Reinaldo. Conheço o Reinaldo de muitos anos. Desde a época do Ipanema. Reinaldo nunca quis ficar firme. Ia na igreja de vez em quando. Visitava a igreja de vez em quando. Estou mentindo? Sempre foi carinhoso. Sempre foi um amigo. Toda vez que me encontrava, carinho imenso por mim. Eu poderia dizer que Reinaldo é um solo rochoso. Alegrias momentâneas, mas quando ele começava a querer ficar na igreja, alguma coisa tirava ele. Viciado em truco. E era bom. As pessoas pagavam ele para jogar. Ele recebia dinheiro para jogar. O truco representa os espinhos. Tirava o Reinaldo da igreja. Impedia ele. Até que um dia, a palavra de Deus falou de verdade no coração dele. Reinaldo abandonou o truco, não quis jogar mais. As pessoas chegavam, vem Reinaldo, eu vou te pagar para jogar, estou te dando dinheiro para você, rapaz. Um trabalhador que trabalha com luta, com dificuldade, para alcançar suas coisas, ganhando dinheiro para jogar truco. E ele diz, não, agora eu vou servir Jesus. Fiz o casamento dele, não adiantou nada. Continuou sem firmar, mas hoje está aí. Casado. Batizei a esposa dele, a filhinha dele, apresentei na igreja. Eu não poderia dizer que o Reinaldo representa um insucesso. Por um momento foi o meu insucesso, mas hoje está aqui. Amados irmãos, apesar dos muitos insucessos, nós não podemos esquecer que o trabalho do semeador não é em vão. O texto diz que não existe só o solo pisado. O texto diz que não existe só o solo rochoso. O texto diz que não existe só o solo espinhoso. O texto fala do solo fértil. Solo fértil, está aqui, ó. Outras pessoas são como a semente lançada na boa terra. Ouve a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Estudos da agricultura do tempo de Jesus diz que isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. 7 por 1 seria o normal para a agricultura da época. Dar fruto 7 por 1 é o normal. 10 por 1 já seria excelente para a agricultura da época. Mas Jesus não falou de 7 por 1, nem de 10 por 1. Ele falou de 30, 60 e até 100 por 1. Jesus exacerbou para dizer que a graça dele é mais poderosa. Lembra do texto de Paulinho? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amados irmãos, a graça de Deus vai fazer um avivamento nos últimos dias. Antes da vinda de Cristo, eu creio nisso, que antes da vinda de Cristo haverá um grande avivamento, e nós vamos ver conversões das mais diversas,
e de vários locais, de várias pessoas, das mais improváveis possíveis, se voltando a Jesus, chorando, pedindo perdão. Não é como nas igrejas hoje que a pessoa aceita Jesus rindo, não. Elas vão vir chorando, pedindo perdão pelos pecados, se rendendo a Jesus. Eu creio que esse dia vai chegar. E nós vamos ver 30, 60 e 100 por um. Vai exacerbar os resultados da graça de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Queridos irmãos, o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que eu e você somos semeadores da palavra. Amém? Diga, eu sou um semeador da palavra. A semente é a palavra. E o solo são os corações. Querido irmão, deixa Deus ser Deus. Não tenta ultrapassar isso, não. Vamos orar e pregar. Vamos orar e confiar. Vamos trabalhar, semear e confiar. Porque Ele vai fazer a obra dele. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Eu queria que você, querido irmão, querida irmã, não se esquecesse quem você é. Você é um semeador da palavra de Deus. E eu queria que você nessa hora orasse: Deus, me usa para semear sua palavra nas redes sociais. Me usa para semear tua palavra entre os meus amigos. Me usa para semear tua palavra aonde eu estiver. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Deus: me usa, Senhor. Eu não quero manter minha boca fechada. Oh, Espírito Santo. Quem somos nós? Somos semeadores. Quem sou eu? Sou um semeador dessa palavra maravilhosa, bendita, gloriosa, poderosa. Aleluia. Louvado seja teu nome. Toma cada um de nós na tua presença, cada irmão, cada irmã. Que nós possamos, ó Deus, ver nesta igreja muitos semeadores, pregando para os amigos, vizinhos, esposos, esposas, namorado, namoradas, levando esse evangelho maravilhoso. Que nós possamos ver conversões das mais diversas acontecendo. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.